Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma semana, mais um Papo de Pastor, Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje, dia de responder pergunta, né, Alci? Temos duas perguntas aqui. Na Providência de Deus, duas perguntas com a temática uníssona aí. Isso. Primeira pergunta é da Naira. Naira Neide, né? Que Naira aqui na igreja Neide. tem 3 Nairas aqui na igreja, então tem que especificar. Eu preciso conhecer as outras, pelo menos não me lembro. Pois é, a Naira Neide. Como é que a igreja pode acolher e ensinar a história da redenção para crianças com deficiência cognitiva? Pergunta de professora, né? Pergunta de professora. E esse é o tipo de... Quando eu vi essa pergunta, né, eu até... Fica aqui até um desafio pra gente, Alci, nesse mês. Vamos fazer esse desafio, vamos ver se a gente consegue fazer isso daqui a 2 semanas, né, fazer esse desafio aqui no ar pra gente. Aqui na nossa igreja a gente tem pelo menos 2 pais de autistas. E tem um médico que está começando a frequentar a nossa igreja agora, que a especialidade dele é em autismo. Olha Ele só. é neuropediatra. Ah, certo. É o Joniel. Joniel. E a especialidade dele é nisso. Olha. Sabe? E a gente tem 2 famílias aqui que são pais de filhos severamente autistas, entendeu? E vamos chamar isso para um podcast para a gente conversar Muito com eles bom. sobre isso, sabe? Muito bom. Para a gente responder essa pergunta aí na prática. Né? Porque a gente, como pastor, a gente vai tatear um pouco aqui no escuro, né? Bem escuro mesmo. Mas chamar esses cabas mesmo para como é que vocês fazem, Uhum. entendeu? E ouvir em primeira mão, tá? Então domingo eu vou tentar já providenciar isso aí, Muito bom. sabe? Com eles, ver se consegue marcar um momento para chamar eles para cá, pra gente gravar esse podcast. Show de bola. Em linhas gerais, eu vou começar dizendo o seguinte: o que seria, se vou devolver a peteca para tu numa coisa, o que é a primeira história da redenção? A história da redenção, vamos pensar de uma maneira bem simples, Gênesis e Apocalipse, como Cristo se revela, como a salvação é revelada, enfim, mostrando aí numa linha histórica isso que culmina com a volta de Cristo, redenção Isso. e a volta de Cristo. Que tem seu clímax ali na chamada paixão, né? Na morte e ressurreição, e culmina com a parousia, né? Com a segunda volta, a segunda vinda de Cristo. Rapaz, eu não tenho um parâmetro, eu sou muito sério, eu pensei. Aí eu até pensei em não responder essa pergunta para não ficar uma resposta assim, não tenho um parâmetro. Eu vou dizer uma situação que aí, pelo amor de Deus, para não parecer que eu estou insultando nenhuma criança especial, nem nada, tá certo? Eu vou colocar uma situação que talvez tenha um ponto de contato. Porque se você observar, como já é o caso, por exemplo, aqui, isso eu sei porque eu visitei ele recentemente, do Jefferson, que é o pai do Lucas, que é autista, que ele pontuou que você vai lá insistindo, vai assistindo, com o tempo ele vai gravando. Tá. Então, ou seja, ele que começou sem falar nada, hoje já fala. Qual a idade dele? 12. 12. 12 vai fazer 13. Tá? Então, anda de bicicleta, um monte de coisa. Tá? Então, tem esse aspecto. Mas eu me lembro, Alci, por exemplo, eu vou dizer o que eu faria. Pronto, o máximo que eu posso fazer. Quando meu pai, ele ficou em coma, não em coma induzido por causa da cirurgia dele, né? Quando ele, antes de falecer, aí ele colocou aí para, como é a palavra certa? Entubar. Mas colocou ele para dormir e ele não acordou mais desse sono, sabe? Então, quando eu conversei com ele antes de passar por esse processo, meu pai estava tranquilo. Eu não vi no meu pai medo da morte. Não vi. Mas aí, quando ele estava lá inconsciente, eu perguntei para o médico: doutor, ele entende alguma coisa? Aí a médica foi muito sincera e disse: é inconclusivo, os estudos são inconclusivos. Tem casos que o cara acorda e diz até os comerciais da TV que estava ligada. Tem casos que a pessoa acorda como se fosse uma soneca, ela está lembrando do dia de ontem. Uhum. Então é inconclusivo. Aí eu voltei para casa. Foi no período da Copa do Mundo, de 2014. Aí eu disse: rapaz, eu não vou conversar potoca com meu pai, não. Eu vou assumir que meu pai, nesse momento, inconsciente, ele está enfrentando a morte com medo. Apesar dele não ter transparecido isso em vida, eu vou assumir isso. Então eu ia lá e pregava o evangelho para ele, meu pai dormindo, sabe? Como se eu estivesse pregando assim, não, obviamente com
a mesma força que eu pregava no domingo, mas a mesma ideia. Pegava um texto, lia e expunha para ele lá. Sabe? Aprove Deus o levou para si. Então eu acredito que em casos especiais o Espírito Santo, dentro da sua vontade, pode operar fora dos meios. Então, o meio do entendimento é como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue. Então esse é o meio ordinário da mensagem do Evangelho a ser transmitida. Mas eu posso e devo acreditar em meios extraordinários, ciente, obviamente, que esses meios extraordinários, como o próprio nome sugere, é extraordinário, não é o padrão. Então eu apresentaria para essas crianças, para essas pessoas, da melhor forma possível para ela. Entendeu? Ou seja, não negociaria a mensagem do Evangelho se ele não tiver grau de cognição nenhuma, que a gente sabe que não é o caso, por exemplo, dos autistas aqui da igreja, um exemplo. Né? Eu apresentaria de uma forma como ele pudesse entender. Eu pergunto qual é a melhor forma de apresentar para ele. Aí uma pessoa diz para mim, pastor, fale com ele como se fosse uma pessoa normal. Pronto, se fosse isso, eu pregaria. Sabe? Concordo. Diz uma coisa, me lembra o autor do livro A Família da Aliança, é Groningen, né? Groningen. Não é Groningen? Pronto. Groningen é a esposa dele, que eu não lembro o nome agora. Isso são os dois, o casal. Pois bem, isso que tu falou aí, tem até, a gente pode até tirar uma implicação daquele texto, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque a interpretação dele leva em consideração isso, né, daquele texto, de que a gente deve ensinar a criança de acordo com a capacidade dela. Então eu acho que seria sim um modo como fazer. Inclusive o que tu falaste, eu reservei na providência de Deus a nossa confissão de fé. Sim. Que fala exatamente isso, no capítulo sobre vocação eficaz, isso. No terceiro parágrafo, sobre crianças que morrem na infância e as pessoas que têm algum problema de cognição, entre outros problemas, é dito assim: as crianças que morrem na infância sendo eleitas são regeneradas e por Cristo salvas por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então compartilho completamente da tua convicção. Entendo que é um desafio para a gente. Em 1990 e alguma coisa, a minha mãe teve uma oportunidade muito preciosa. Ela trabalhava no Banco do Brasil e ela precisou tirar as férias da assistente social que lidava justamente com escolas que trabalhavam com crianças especiais. E muitas dessas crianças especiais eram autistas. Eu nem sei se chamam crianças especiais hoje em dia. Eu estou desatualizado. Mas eu, ainda pequeno, acompanhei, era mês de férias, então junho, julho, os 3 filhos tinham que ir com a minha mãe de escola em escola. E a gente foi numa em particular que era só autista. E aquele já me impactou, devia ter 12 anos, eu acho. E aquilo ali já me impactou pelo desafio. De fato, era um desafio. A gente via professoras com crianças em diferentes níveis de autismo, porque parece-me que há níveis de autismo, né? Severo, leve, alguma coisa nesse sentido. E para cada criança, de fato, se usava uma forma, uma metodologia. Havia crianças que estavam em acolchoados, outras que estavam em um outro ambiente. E, de fato, a gente via que era toda uma maneira assim, muito especial como aquelas crianças eram assim tratadas. Eu acho que sim, que deve haver algum modo especial de você apresentar o Evangelho para crianças com deficiência cognitiva, seja o que hoje em dia se chama de déficit de atenção, seja o que for, mas eu acho que é possível sim. Eu tenho um sobrinho cujo diagnóstico é alguma coisa em torno disso, TDAH, enfim, déficit de atenção, alguma coisa assim. E a gente vê de fato que é um desafio para essa criança. Não é como ensinar para Diogo, isso é certo. Não é como ensinar para Lívia, eu não tenho dúvida. O diagnóstico dele eu deixo para os médicos. Mas o ponto é, o modo como você tem que falar do Evangelho para essa criança, realmente não pode ser o modo como você fala com o Diogo. Então eu acho que tem que pedir graça, os pais têm que pedir graça, pedir sabedoria, né? Lembrar de Tiago 1, então, pedir a Deus sabedoria, que é nada impropera, para de fato falar para aquela criança o Evangelho sobre Cristo, sobre pecado, sobre morte, sobre salvação, de um modo que de fato seja apropriado para ela. Bom, é a única coisa que eu consigo ser capaz de pensar. Eu tenho dado auxílio gabinete para um autista leve, sabe?
E tem sido uma experiência muito boa experiência para mim, interessante, sabe? Agora, com ele eu falo, assim, eu tento diminuir um pouco, eu falo rápido, né? Então eu tento diminuir um pouco mais a velocidade da minha fala. Não falo como se fosse uma criança, isso que é engraçado. Sim, ele não é uma criança, ele não é uma criança, tá certo? Ele é um jovem já. E eu não falo assim, olha, tá vendo esse bichinho aqui, não sei o quê, sabe? Não, eu falo um pouco mais devagar, sabe? E numa linguagem como eu converso com um jovem, sabe? E vou apontando para ele e tem sido bem interessante, sabe? Eu tem imagino. sido uma experiência bem para mim, sabe? Até enriquecedora, Pra provavelmente. Mim, né? para mim tem sido fantástico, sabe? E aí me faz perceber o aspecto de síntese, de falar as coisas curtas e assim, tem sido muito bom. E eu falo, até ver o ponto, eu estou confrontando um pecado dele, entendeu? Você não é apresentando a história da redenção, mas tratando um pecado da vida dele, sabe? Então eu estou confrontando o pecado dele do mesmo jeito que eu confrontaria um jovem da igreja. Não é porque ele tem esse aspecto do autismo que ele é menos pecador, sabe? Agora, eu vou concordar, né? Eu vou fazer uma comparação aqui que obviamente nada tem a ver com uma deficiência físico-mental, mas quando o João, na mesma epístola, né, 1 João, quando em 1 João 2, filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, que Jesus Cristo justo. Então, quando um crente peca, João chama aquele pecador de filhinho, né? Ou seja, e na mesma epístola, quando ele vai falar de falsos mestres, João diz assim, por esses aí nem ore. Por esses aí, ó, nem ore, sabe? Então, veja que são dois pecadores, mas o tratamento é diferente. Isso que é interessante, né? O grau do pecado e tudo, o tratamento é diferente. Então, obviamente que eu quero dizer que não é o grau do pecado que simplesmente vai definir, mas é a questão de nunca negociar a mensagem. Acho que para mim o ponto que a gente vai concordar é que a maneira como vai ser apresentado para eles vai ter um grau de adaptação e tudo. Sim, tal. É isso mesmo. Mas o que vai ser dito, eu acho que isso a gente não pode negociar de jeito nenhum. Que acho que é o link para a próxima pergunta. Né? Isso. Que é a mãe de que é a mãe de um dos autistas aqui da igreja, que é Dona Araci. Ela pergunta assim: minha dúvida não cabe. Ela é o quê? Sim, Dona Araci. Que é pronto. autista. Oi. Ela é fonoaudióloga. Certo. Ela pergunta assim: minha dúvida não cabe nem na caixinha e nem sei se é pertinente. Eu vejo tantas estratégias para alcançar tantos públicos e às vezes tenho dúvidas se, à luz da Bíblia, Jesus usava tantas estratégias assim. As parábolas eram estratégias para alcançar diferentes segmentos? É uma pergunta. Sempre tive essa dúvida quando vejo tantas igrejas e ministérios usando tantas técnicas, abordagens adaptadas para alcançar a cada grupo de pessoas. Rapaz, assim, a pergunta dela é um pouco mais complexa, porque a gente poderia ficar só na parábola. Porque as parábolas, particularmente, aí para a gente nem precisar ir longe. Deixa eu pegar aqui tua Bíblia, assim, que eu esqueci. Lá em eu só quero confirmar se é em Mateus 10. Jesus diz o propósito das parábolas. Sim. Né? Então, ou seja, aí é aquele aspecto de que a gente tem que se acostumar com o que é dito e não o que a gente quer. Né? Não é Mateus 10, não é Mateus 13, não. Eu não estou lembrado aqui agora. Tá aqui, não, tá aqui. Mateus 13, tá certo. Então fala aqui, ó. Então se aproximaram dos discípulos e perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois aos que têm se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vento não vem, ouvido não ouve, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está
endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, se a pessoa levar isso ao pé da letra, como deve se levar, as parábolas é o que os americanos chamam de hide in plain sight, ou seja, se esconder à luz do dia. Então Jesus está pregando o evangelho nu e cru, mas eles não vão conseguir entender. Seria até o contrário, então. Exatamente. Seria o oposto. A parábola tem um efeito contrário, que é, meu amigo, eu estou pregando o evangelho. Se você não entende, é literalmente problema seu. Isso é uma característica do seu coração endurecido. Tá? Então, só nas parábolas já dá um pano para mangas nisso aqui. Concorda? Concordo, exatamente. Agora, o que eu entendo, dona Araci, é que o problema principal para mim, voltando à resposta anterior, é que há um negociar primeiramente na mensagem. Então, se a gente não pode negociar a mensagem. Agora, tem como negociar a forma da mensagem? Então, eu tenho que assumir a pergunta da senhora em algumas escalas. Então, eu vou fazer um bate-bola aqui com o pastor Alci. Então, vamos lá. Alci, tu acha que a pregação ordinária do evangelho ela tem que sofrer alguma modificação? Não, em termos de forma... Sim, forma. Não, em termos de forma, a pregação talvez se aceite ali uma pregação, não sei nem se os ouvintes vão entender, mas enfim, uma pregação expositiva, uma pregação textual, enfim, certo? Acho que nesse sentido, sim. Ok, concordo. É o que eu entendo. Mas em termos de apresentação do evangelho, é aquilo que a Bíblia apresenta. A gente expõe o que a Bíblia já apresenta como o evangelho, né? Que a pregação não pode ser substituída por uma cantata, teatro, um filme. É uma pregação verbal, né? Exatamente, que a pregação sempre ela é verbal, né? E vai estar expondo uma verdade de um texto bíblico. A gente não vai chegar aqui com abrir um inário, abrir um livro e vamos pregar em cima do capítulo 3 do livro. Isso, Então, nesse sentido, não tem que ter estratégia. Eu nunca esqueci, num programa de rádio lá no Recife, do Robson Cavalcante, bispo da Episcopal, que ficou conhecido porque foi assassinado pelo próprio filho adotivo, né? A história dele, infelizmente, a morte dele acabou sendo uma tragédia que acabou definido para cá quem eu conhecia. Mas recifense, essa área de ação social, o homem era uma máquina. Muito conhecido, muito conhecido. Lá em Recife. Pois bem. Aí eu lembro, acho que foi até com Paulo Brasil. Eu não lembro se foi com Paulo ou se foi com algum outro professor do seminário. Que ele disse com todas as letras que a verborragia da pregação do evangelho tem que acabar nas igrejas. Foi. Sabe? Então, nesse sentido, por exemplo, a pregação do evangelho ela não deve mudar, nem seu conteúdo, nem sua forma primária. Agora, eu vou entender, por exemplo, que num culto doméstico, contar uma história, contar para uma criança, entendeu? Nesse sentido, você ter um grau de estratégia, sim, vamos assim dizer, eu não vejo problema algum. Concordo, com certeza. Problema algum. Ou seja, então eu não vou chegar aqui para eu ter uma filha, a Livinha tem quantos anos? 6. Pronto, é da Mônica, tem uma de 5, o pastor tem uma de 6. Ele não vai chegar e vai dizer, olha, minha filha, preste bem atenção aqui no que vai dizer. Ou seja, não, Livinha, olha o que a palavra de Deus está apresentando aqui. Você adaptar para ela, eu acho que isso tem que ser feito. O que eu acredito que ela está perguntando, que é uma coisa que como pastor eu tenho um pouco de medo, que é o que eu acho que vai acontecer em muitas igrejas, que é pregação para surdo, pregação para autista, pregação, e pode anotar, pregação para branco, pregação para negro, pregação para homem, porque já viu que as Bíblias estão assim hoje? Estão, a quantidade de Bíblia já acontece, nem eu sei, Norton. Tema do culto, pois é, então o da libertação, culto para quem quer namoro, culto para quem quer comprar um carro. Então, o que eu tenho medo é disso. E nesse sentido, aí eu posso ser taxativo. Não cabe estratégia. Não cabe. Entendeu? Não cabe. Porque aí, a partir do momento que a gente está fazendo algum tipo de diferenciação da pessoa, a gente está
querendo, em certo grau, pontuar que o evangelho vai se manifestar em outras formas, outras pessoas, e isso não tem como defender biblicamente. A gente gravou um episódio, o pessoal pode acessar o Spotify, alguém perguntou lá atrás sobre o uso de metodologia ativa no ensino da igreja, na pregação, era especificamente para a pregação. E a gente manteve esse discurso, de fato, lá, né? Eu me lembro, não se muda a mensagem, não se muda a forma nesse sentido. Só que aí a metodologia ativa de ensino, parece-me, é quando o aluno tem um pouco mais de participação. Não é o aluno quem descobre, sim, mas ele tem algum tipo de participação. E eu me recordo que a gente manteve um discurso muito parecido com esse. E me veio à mente, por exemplo, já que você citou o Livinho, algo que eu faço muito lá em casa, né? Eu gosto do que os puritanos diziam quanto a isso, que o culto doméstico ele deve ser muito mais parecido com um colóquio, uma conversação, sim, do que apenas algo do púlpito para a igreja, né? Então eu estava ensinando a Livinha, eu fazia isso muito com o Dioguinho quando ele era pequenininho, o que é revelação. Sim. Eu até dei esse exemplo aqui na aula de revelação que você pediu para eu dar, de catecúmenos. Então eu pedi para ela fechar o olho e coloquei alguma coisa e cobri com um pano, com a camisa. Aí eu fui lá, falei, Livinho, o que é que tem aí dentro? Ela, não sei, papai, não tinha como saber. Eu fiz, pois é, mas você vai saber agora, papai vai revelar para você. Tirei o pano. O que é que tem aí? Ela disse o que é que tinha. Eu fiz, pois é, isso é revelar, é trazer seu conhecimento, aquilo que você não conhecia. Então eu acho que esse tipo de estratégia tem que ser utilizado, inclusive para pessoas, como a gente respondeu à pergunta anterior, com algum tipo de deficiência cognitiva, seja autista, seja, enfim, déficit de atenção, mas também para nossos filhinhos. O modo como eu ensino a Lívia é diferente do modo como eu ensino a Diogo, é diferente do modo como você ensina aqui do púlpito da nossa igreja. Isso aí eu acho que é totalmente colocável na nossa prática diária, ou mesmo de igreja, né? Usar ali na EBD uma ilustração, sim, como as nossas professoras usam, cartazes, tudo isso é absolutamente... Concordo. Né? O que eu acredito que a dona Araci está pensando é mais esse aspecto de que substitui a pregação, esse tipo de coisa. Que é o problemático realmente. E aí nós somos radicalmente contra, não tem nem o que pensar, sabe? Mas de entender um pouco o seu público, contar uma história. Quando eu cheguei aqui em Teresina, o pastor... Era um outro, Josué, que era coreano, não sei se tu lembra. Sim, lembro dele. Me convidou para pregar num acampamento. Ele falou assim, pastor, você pode pregar no acampamento da minha igreja? Digo, posso. Aí eu disse, não, tá bom, eu posso. Ah, é longe? Não, pastor, eu vou, vai ser um prazer conhecer lá. Ele só quer pregar em acampamento. Alci, quando tu é convidado para pregar no acampamento, quem tu pensa que é o público-alvo? Adolescente jovem. Também. Aí eu preparei meu sermão no endemoniado gadareno. Chego lá, só criança. Ele não me falou o público-alvo. Só criança. Aí quando eu bati o olho, meu amigo, eu disse, pastor, me dê 5 minutos. Aí fui lá, voltei pro carro, disse, rapaz, eu vou pregar outra coisa, vou pegar um sermão meu aqui, que eu já preguei, vou adaptar para isso, que não, assim, não é que o texto bíblico não cabe nesse sentido, mas eu não preparei sabendo que ia ter um monte de criança na minha frente, sabe? Então, esse aspecto eu vejo que o que eu falei para eles foi a verdade bíblica, mas numa linguagem melhor. Agora, não é a pergunta dela, mas talvez alguém pergunte embaixo. Baseado nisso, não é para ter cultinho não para as crianças? Aí é uma controvérsia boa, hein? Isso. Cara, curiosamente, eu estava fazendo meu devocional hoje lá em casa com as crianças, a gente faz depois do almoço, depois do café da manhã, perdão, e a gente está trabalhando a pergunta 40, a gente está atrasado, aqui a gente está numa pergunta, e a gente está uma pergunta atrasada lá em casa no Breve Catecismo, e ele lidava exatamente com a geração pós-peregrinação no deserto. Aí Moisés, lá em Deuteronômio, vai dizer assim, o pacto foi feito com vocês, isso, não com os pais de vocês. Só que aquelas criancinhas, há 40 anos atrás, quer dizer, aqueles adultos, há 40 anos atrás eram criancinhas, né? E elas estavam lá na solenidade do pacto, no culto, por assim dizer. Então, não. Em resumo, não. Eu tô contigo, só porque alguém vai levantar. Então, baseado nisso, não é bom ter um cultinho para que a criança possa entender. E esse é o ponto, para que a criança, no culto, ela vai ficar um pouco alheia, isso é verdade, não tem nem que dizer o contrário, mas é para que ela veja o ambiente pactual em que ela está crescendo, para que ela saiba que ela não é que ela vai fazer, que ela foi? Pronto.
faz parte dela. Ela não é a futura igreja, não é a igreja do futuro, é a igreja do presente, que ela faz parte, entendeu? Então, ela tá ali no meio, a gente pede até para a criança diga o que ela entendeu, e desde cedo, em qualquer igreja que você vê que a criança cresceu dentro da igreja, pode perguntar o que ela entendeu do sermão. Ela não vai entender tudo, talvez, Isso. Tem que perguntar. mas algumas partes ela entendi isso aqui. E algo que você falou, eu acho que foi conversa pessoal, não sei se foi no podcast, você falou recentemente que as epístolas eram lidas do púlpito. Aí a gente Foi tem na lá, inauguração. a gente tem lá em Efésios, né? Filhos, obedeçam aos seus pais, ou seja, ele levava em consideração que as crianças estavam ali presentes na ocasião da leitura da epístola, né? Então, antes que alguém pergunte, isso que a gente está falando é situações do dia a dia, em casa, mas aí no culto, já que é prescrito e ordenado, a gente segue o que é prescrito e ordenado. Isso. Bom? Então, pessoal, mais alguma coisa ou sim? Não, isso aí, excelente. Continua mandando suas perguntas. Até a próxima segunda, se Deus nos permitir, sobre perguntas, e até quarta. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.